Saudações tricolores, feliz, alegre, leve. Hoje o Fluminense conseguiu vencer um jogo é daquelas vitórias, que é daquele tipo de vitória que a gente fica feliz, esperançoso. É um time que vem jogando com uma vontade que não tinha, mesmo sem meia de criação, mesmo quando está sendo quando o adversário está melhor no campo. O Fluminense tem jogado com uma vontade que anula essa superioridade técnica que os caras têm momentaneamente. Hoje foi um jogo daqueles que a gente fica feliz. É o jogo que hoje tu já botou mais 10 mil pessoas no Maracanã no domingo. Pode ter certeza disso. Porque é um jogo que a gente jogando sem meia de criação, contra um time que é duro de guerra, só tinha perdido uma partida lá este ano, na casa deles. É um lugar ruim da gente vencer. É um estádio que está sempre cheio. E o Fluminense, num primeiro tempo que jogou meio dominado, não foi total meio. Posse de bola dos caras chegou até 59-41. A grande maioria do jogo, até os 35 minutos, até quase aos 40, foi 58-42. A gente sem poder de fogo. E os caras também, isso é a diferença, está aí. A gente está sem o Thiago Silva. O Ignacio, apesar de muitos bobos, influências, jornalistas falando, ele ainda está cometendo umas falhas. Eu falei isso no vídeo de hoje de manhã. Ele não cometeu uma falha que desse um gol esse ano. Aliás, desde que ele estreou no Fluminense. O Freitas, há 3 jogos que o Freitas vem jogando, mas não é bem, não vem jogando. Hoje o Freitas jogou de novo bem pra caramba. Então, os bagres, aí entra o terceiro bagre, leva um pênalti logo de cara, e o cara voltando para marcar na direita e na esquerda. Depois que ele caiu na esquerda, marcando, tomando bola, tomando cacete. Um time que se entregou, mas é uma coisa fabulosa de ver o time jogar com essa vontade. E sem meia de criação. O que a gente espera é que o Ganso, que é o único que a gente tem, testado, aprovado, que ele volte a jogar, pelo menos como estava jogando no ano passado, porque ele vai fazer muita diferença pra gente. E eu acho que a gente tem que jogar no 4-4-2. Porque hoje, sem jogar no 4-4-2, mas quando a gente trocou o Lima, que foi o pior jogador nosso em campo, e botou o Nonato, que jogou pra caramba também, ele fechou o meio. Aí aqueles 58-42 do primeiro tempo, terminou com a gente 1% a mais do que eles, no segundo tempo. Nós tomamos conta do meio de campo. Eles não tiveram chance de nada. E quando você toma conta do meio de campo, você pode até não ganhar, mas o time também não joga. E o jogo se vence no meio de campo. O jogo de futebol se ganha no meio de campo. E hoje é difícil escolher quem foi o melhor. A grande maioria fala o René, pelo golaço que ele fez. E o René jogou pra caramba, como jogou pra caramba contra o Santos, como jogou muito contra o Bragantino. A gente tem que ser honesto. O meu titular é o Fuentes, mas o René está jogando bem. Hoje foi premiado com um golaço, mas na defesa ele foi perfeito. E os melhores, você vai dizer, pô, ele é o melhor porque ele fez o meio. Não, para mim hoje, eu escrevi isso já no Twitter para o meu filho, já escrevi também nos meus grupos, no Leiteria Zap, no meu grupo de leiteria curto, pequeno. Para mim, o melhor em campo do Fluminense foi a escalação. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas, René, Bernal e Martinelli. Menção honrosa pro Nonato e pro Arias. Mas esses 7 que eu falei primeiro, porra, você vê que quando você joga com a cabeça da área fechada, que foi o caso do Bernal e do Martinelli, fica muito mais fácil para se jogar ali atrás. Imagina se fosse Martinelli e Hércules. Ia ser difícil. O Bernal fez uma grande partida. Começou meio claudicante, depois dono ali da entrada da área. E o Martinelli também. E o Martinelli, no último lance do jogo, enfiou uma bola para o Thiago Santos, que ele quis jogar para trás. Se é um maluco da vida, ele entra chutando. Ele tinha o gol na frente dele.
Ainda podia bater uma bola cruzada, rasteira, que é difícil o goleiro pegar. Mas foi um time que entrou. O Renato fez a coisa certa, leu o jogo, tirou o Lima e colocou o Nonato. Ganhou o meio de campo. E eu teria feito mais. Eu teria tirado o Canóbio. E olha que eu gosto do Serra, não teria colocado o Serra, teria colocado o Lescano. Que aí fechava de vez o mercado. O Lescano é um garoto jovem que corre pra caramba. O Cano corre pra caramba. O Cano não. O Arias corre pra caramba. E o Cano pode render alguma coisa. Porque o Cano só é ele e o Everaldo. Eles só vão render se eles recebem bola para chutar. É muito difícil você pegar um centroavante que não recebe bola para fazer alguma coisa. Você não pode julgar, dar uma nota ruim para um centroavante que quando não está recebendo bola recua para ver se pega na bola, ou que não recebe bola para cabecear, para chutar, para arrematar. Ele fica ali na expectativa do goleiro soltar a bola e ele fazer, ou ele recua para pegar a bola. Esse é um defeito que a gente tem no Fluminense, e esse defeito é muito pela falta de um homem de criação hoje em dia. Muito pela falta de criação de um meio de criação. Mas de qualquer maneira, o time se ouve muito bem. Uma vitória que coloca o Fluminense, como eu falei hoje de manhã, no topo da tabela, e é bom a gente ficar no topo da tabela, a gente tem que ir brigando nesse topo da tabela até o final. E na pior das hipóteses já garante uma Libertadores. Embora a gente vai ganhar, a gente vai conseguir uma Libertadores hoje numa das Copas. É o que eu acho. Ou a gente vai ganhar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil. De repente até as duas, mas eu acho que uma das duas a gente vai levar. Acho que a gente tem grande chance na Copa Sul-Americana. Se eu fosse escolher, é que eu queria ganhar. Porque a Sul-Americana, além de pagar muito bem, paga mais do que o Campeonato Brasileiro, paga quase igual a Copa do Brasil, paga ali na faixa de 80 milhões de reais, você ainda já garante a Recopa do ano que vem contra o campeão da Libertadores, que é mais grana e mais um título internacional. É claro, se pudesse, ganhava os dois, ganhava os três, ganhava os cinco, ganhava o Super Mundial. Mas foi uma apresentação boa. E isso, domingo que vem, com chuva ou sol, vai ser Maracanã lotado. E eu já resgatei o meu ingresso. Não sei se vou, mas já resgatei. Porque o jogo é tarde, né? Para voltar para Guapimirim é tarde. Ainda mais que é feriado, que tem menos ônibus. E eu não estou afim de ir de carro. Mas é isso. Aproveitando aqui o momento, aproveita e dá uma força pro canal, se inscreve, pô. Daí, pô. Se inscreve no canal, dá um like. Se não gostar, dá um dislike, não tem problema nenhum. Mas de qualquer maneira, dando um like ou um dislike e se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, a ser mais visto pelo algoritmo que coloca mais em lugares. Vocês também podem ajudar o canal colocando, mostrando para amigos que são tricolores. Olha, tem esse canal aqui, você conhece? Pô, acabou. Outra coisa também, vocês podiam participar da rifa, né? Pô? A rifa da Charlotte. Eu botei o vídeo anteontem aqui. Nós estamos precisando fazer a tomografia nela com alguma urgência, porque ela está crescendo muito. E ela precisa realmente, ela pode andar. Isso aí o médico ortopedista já falou. A gente vai a outro ortopedista agora. Ele pegou, fez uma imagem de radiografia que não ficou boa. Aí pediu tomografia. Nem o radiologista falou assim, não dá para ver, precisa de uma tomografia. Mas ele já falou, olha, isso aqui com fisioterapia e acupuntura ela vai voltar a andar. O que ela não vai conseguir mais segurar é o xixi, né? Ela tem incontinência urinária, ela faz xixi assim de repente. Ela não consegue segurar. Mas é isso aí, gente. Só queria falar disso, que estamos felizes. Foi uma atuação que os 7 primeiros que eu falei foram os melhores. O René fez um golaço. O Arias bateu aquele pênalti que a gente sabe que ele vai bater naquele cantinho ali, mas só que a bola quase bateu na trave, morreu na rede 2 dedos depois da trave, pelo lado. É praticamente impossível o goleiro pegar essa bola. Embora eu prefira que ele bata no alto. Aí, porque batendo no alto, naquele canto ali, ou em qualquer outro canto, é impossível 2000% de qualquer goleiro pegar. É o pênalti mais bem batido do mundo, é o pênalti no alto, na gaveta. De preferência um canhão. Aí o goleiro não precisa nem se mexer, não vai sujar o uniforme, porque não vai pegar mesmo. Mas foi bom, esse que eu falei, o Lima foi o mais fraco do time, Cano sem chance, Canóbio muito lutador. Muito lutador. Serna entrou bem, sofreu logo um pênalti, e foi pênalti mesmo. Foi em cima da linha, o cara levou uma pisada em cima da linha. O árbitro apitou bem. O árbitro apitou bem, gostei do árbitro. Não, principalmente da pressão de Itaquera. O time do Corinthians me parece um time
as figuras não são simpáticas, né? As figuras do Corinthians não são simpáticas. E parece que são os caras mal encarados pra caramba. Reclamam de tudo, reclamaram o jogo inteiro. Tentando ganhar no grito, pô. E o time do Fluminense liso, jogando com vontade. Parabéns ao Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que conseguiu fazer esse time ter uma vontade de jogar que o Mano não conseguiu, que o Fernando Diniz também não conseguia. Não estava conseguindo, o Fernando Diniz já tinha morrido para isso. Então agora a gente fica só esperando ter um meio de criação. O Ganso informa. Não o Ganso que vem jogando. O Ganso a gente vê que ele sabe jogar bola. Mas ele não está conseguindo correr. Quer dizer, ele não entra em ritmo de jogo como a maioria dos jogadores. Ele demora muito mais. E principalmente depois desse problema que ele teve. Acho que só daqui uns 4 jogos que ele vai estar normal, esperando que ele não se contunda, né? E também a volta do Hércules. Quando o Hércules voltar, para o Hércules ser aquele Hércules de Fortaleza, o Fluminense tem que jogar com 4 no meio de campo. Eu acho que hoje o Renato começou a preparar isso. Porque o Canóbio não vem correspondendo no que diz respeito a ataque. Embora ele corresponda muito na ajuda da marcação. E na marcação-pressão. Mas com 4 no meio de campo que saibam jogar, o time fica mais ofensivo e a gente tem um cara rápido para puxar um contra-ataque, que é o Arias. Na pior das hipóteses, ficar ruim, aí entra o Canóbio, entra o Serna, não tem problema nenhum. O Everaldo também hoje, ele puxou um contra-ataque que ele deu a bola um pouco para trás. Se ele puxava a bola um pouco mais na frente, ou um pouco mais forte, porque aí o cara chegou na marcação, a gente poderia ter tido um outro contra-ataque ótimo, além desse último do lance do Martinelli que rolou com o Thiago Santos. Mas o mais importante é que o Bernal é titular. O Martinelli é titular. O Martinelli jogando de segundo volante é um bom jogador. Bom mesmo, não é porcaria não. Bom, ele é um segundo volante, ele não é primeiro volante. Ainda assim existe uma torcidinha que quer pegar o cara. Acho que isso, eu fico pensando às vezes se o cara é tricolor mesmo. Porque você pode não gostar, mas você tem que ser honesto no teu julgamento. Falou, gente, é só isso. Saudações tricolores, boa noite, todo mundo feliz. Vou ver de novo os gols daqui a pouco, mas agora eu vou colocar o vídeo no ar. Falou? Se inscrevam no canal.